Estou lendo o comentário de Salmos do Bruce Kawalke. Vou ler o Salmo capítulo 2. Para quem for assistir, já aviso logo que é só leitura, não tem exposição alguma, entendeu? Nem opinião, é só leitura. Então, se você quiser ouvir uma leitura, fica à vontade. Salmo 2. Pede-me, meu filho, primeira parte, voz da igreja, a unidade dos Salmos 1 e 2. Desde os tempos antigos, a unidade dos Salmos 1 e 2 tem sido aceita sob a autoridade dos próprios apóstolos. Clemente de Alexandria concorda com esta unidade em diversas passagens. Uma carta ao imperador Antonino Pio, o primeiro apologista Justino Marte, se refere aos Salmos 1 e 2 como um salmo em sua discussão do incidente de Atos 4, 23 e 29, quando os cristãos levantaram juntos a voz e cantaram os Salmos 2, 1. Mais tarde, Orígenes reitera sua unidade, embora tivesse diante dele dois manuscritos hebraicos, um no qual os salmos estão separados e outro no qual são escritos como um único cântico. Tertuliano, 200 depois de Cristo, também afirmou a unidade dos salmos, percebendo tanto a historicidade quanto a humanidade de Jesus Cristo como demonstradas pelo testemunho dos salmos. Em seu debate com os gnósticos, ele declara: temos também o suporte dos salmos neste ponto, não de fato os salmos de Valentinus, o apóstata, herético e platônico, mas os salmos de Davi, o ilustre, santo e famoso profeta. Ele canta para nós de Cristo e através de sua voz, Cristo realmente canta também no que concerne a si mesmo. Hilário de Poitiers, em sua exposição do Salmo 2, começa por admitir que a maioria de nós, eruditos, tem dúvida se considera este salmo anexado ao primeiro ou como um salmo separado. Ele atribui responsabilidade aos tradutores da Septuaginta por separá-los, enquanto alega que o apóstolo Pedro os une. O apóstolo é um hebreu falando a hebreus, que de acordo com Hilário não separa os dois salmos. Os tradutores da Septuaginta ele argumenta traduziram do hebraico para a cultura grega. Hilário então usa o contexto da audiência de Pedro. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, Atos 2:5, mas que poderiam também ter pensamentos tolos. Agostinho de Hipona não faz referência à questão da unidade dos Salmos 1 e 2, mas simplesmente procede com sua homília. Cassiodoro nota que exatamente como 4 evangelhos se harmonizam em um evangelho assim, também os Salmos 1 e 2 são salmos de Davi. Erasmo concisamente interpreta o Salmo 1 como o prefácio ao Saltério e o seguinte como o Salmo 1. Ele o coloca como o primeiro na coleção. Exegetas posteriores, incluindo Calvino, ignoram em silêncio a questão de um ou dois salmos. Vamos examinar esta questão mais adiante em nosso comentário. 2. A prosopopeia do Salmo 2. Como vimos no Salmo 1, o comentário greco literário busca identificar o interlocutor recipientes no texto. Assim, também Hipólito, 170 a 236, um Marte, à semelhança de Justino, reconhece que o Davi do Saltério não mais representa simplesmente um rei histórico, mas serve como um protótipo do ungido. Página 115 e 17. No caso é 117. Criticamente, ele observa que nem todos os salmos são atribuídos a Davi. De fato, apenas 72. 12 são atribuídos a Asaf, 12 aos filhos de Corá,
tanto quanto a outros como Salomão, Ageu e Zacarias. Deste modo, ele comenta: precisamos considerar o mistério por qual fundamento lógico o saltério é atribuído a Davi, quando há diferentes cantores e quando nem todos os salmos são de Davi. O fundamento da atribuição é que ele mesmo foi a causa de tudo o que aconteceu. Ele próprio escolheu os cantores, e uma vez que ele mesmo foi a causa, Davi deveria ser considerado digno de honra, que todos os cantores citados deveriam ter tributado a Davi. Hipólito adota a teologia trinitariana para interpretar o saltério como expressão do Pai, Filho e Espírito Santo dentro dos próprios salmos. Ele compreende o saltério como uma revisão do restante da Escritura. Estes credos, ele afirma, têm base teológica na convicção de que o saltério possui uma dimensão concedida pela Espírito profética e messiânica. Ele afirma a natureza típico-profética do Salmo. Esta convicção, combinada com a fé na unidade da Escritura, permite uma reinterpretação cristológica e eclesiológica dos Salmos. Isso, por sua vez, se refere tanto à antiga história da salvação, como também à posterior. Ele descreve o saltério como o sacramento da realidade singular da salvação, que abrange toda a história da salvação e o caminho para a salvação do ser humano. No saltério, Davi canta sobre a gloriosa escola da graça. 3. Orígenes sobre o realismo impressionante do reinado de Deus. Orígenes 185 a 254. Enquanto associa o Salmo 2 com Atos 4, 25 a 29, especula que são os anjos ou seres espirituais que usam a linguagem prosopológica do começo do Salmo. Parece-me que as primeiras 4 linhas são os anjos que desceram com o Salvador que falam. Eles estão cheios de fúria devido à emboscada que os reis e príncipes invisíveis prepararam contra Cristo. Ao mesmo tempo, os anjos permanecem incertos sobre o significado desta comoção, uma vez que os reis e príncipes terrenos mantiveram em cativeiro os seres humanos e os subjugaram. O Filho de Deus responde aos anjos, solicitando-lhes a imitá-lo quanto a quebrar os grilhões dos pecadores e a lançar fora os seus jugos. Orígenes sugere que o próprio Cristo promete nos libertar do nosso jugo, porque ele os substituiu por seu jugo fácil, de modo que, em vez do fardo pesado, carregaremos seu fardo leve, como ele promete em Mateus 11:30. Orígenes, mais adiante, observa que o Cristo da Septuaginta, ungido, Salmos 2:2, é personalizado em Atos 4:27, ao se referir a Jesus. Ele interpreta este salmo como a descrição do singular e universal reinado de Cristo. Conforme Agostinho comentou mais tarde, Cristo no Salmo 1 é o homem justo singular. Cristo como Senhor é ambos o teste da história e o padrão da moralidade cristã. Orígenes responde o porquê do Salmo 2:2 ao aludir a 1 Coríntios 2, do 6 ao 8. Como pecadores, eles estão em intrínseca revolta contra Deus, exercendo a sabedoria deste mundo pecaminosa e corrompida como ela é. Ele, porém, indica que a declaração príncipes do profeta é provável que não se refira a reis históricos específicos, mas aos poderes demoníacos e cósmicos das trevas. Orígenes associa: tu és meu filho, eu hoje eu te gerei, com o logos do Evangelho de João, que não tem princípio nem fim. Em vez disso, o tempo referido coexiste com sua vida não criada e eterna, como de fato hoje é quando o seu nascimento pode ser averiguado. Para Orígenes, o dia eterno relacional não pode ser um dia temporal devido à geração eterna do Logos. Orígenes sugerem que a admoestação do Salmo 2:11, adore ao Senhor com temor, exultem com tremor, é necessária, pois, por causa da possibilidade de apostasia, a assistência de Deus deveria abandonar aquele que faz algo que não é louvável. Desta forma, ele associa a Escritura toda como inspirada por Deus, não exatamente como um exercício de erudição, mas primariamente para nutrir o rebanho de Deus
em santidade diante dele. Orígenes desenvolve esta exegese espiritual como abrangente de todas as Escrituras, como revelação dos profundos mistérios do Logos divino, porquanto a realeza divina é a expressão de Deus ser tudo em todos. A contribuição de Orígenes à necessidade de uma exegese espiritual compreende o santo erudito como que busca primariamente ser santo, o não meramente inteligente, como a teologia monástica mais tarde desenvolveu a identidade cristã, é primariamente participativa da verdade de Deus e somente depois é uma capacidade secundária especulativa. Orígenes, assim, argumentaria que não podemos comentar apropriadamente sobre o reinado de Deus sem primeiramente nos tornarmos servos obedientes do rei. Neste sentido, Orígenes é muito mais um cristão realista e não deveria ser repudiado como muito místico, ou de fato como um neoplatônico. 4. Agostinho sobre a contínua ira de Deus contra o mal. Agostinho de Hipona se move diretamente para o Salmo 2, como se os apóstolos estivessem descrevendo a insurreição contra o reinado de Cristo. Ele defende esta abordagem cristológica citando o Salmo 102, 18. Escreva-se isto para as futuras gerações. Ele admite que teria pouco proveito examinar o contexto do Salmo, visto que ele foi escrito para prever o Novo Testamento. Os inimigos de Cristo não destroem a igreja e o nome de Cristo, em vez disso, é conhecido em todo o mundo e reconhecido em todas as nações. Esta foi a herança política de Constantino que Agostinho apreciou de imediato, mas em vez de complacência moral, ele alertaria sua audiência a continuar regozijando-se que a justiça e ira de Deus são realidades que devem ser temidas por todos e em todos os tempos. Agostinho defende que a fé do Novo Testamento, como os pais da Igreja revelaram, tem uma função heurística e regulatória com respeito às Escrituras do Antigo Testamento. Há uma lógica interna em toda a Escritura que é discernível dentro da regra de fé. Isso, por sua vez, é baseado na divina inspiração do texto, conforme entendeu Agostinho. A interpretação figurativa provê profundamente para além do sentido literal do texto, a fim de prover também um sentido espiritual. Ele dedica o Salmo 2 somente um breve comentário cristocêntrico. Realmente, uma vez que Agostinho teve um intenso uso litúrgico do saltério, a recitação pela audiência era o ambiente para expor os salmos, algo que ele fez por um quarto de século. 5. O uso da tipologia pelos pais do Oriente. Enquanto a prosopologia grega pode rapidamente se transformar em alegoria, a precisão semítica dos eruditos do Oriente Próximo faz uma clara distinção entre tipologia bíblica conforme baseada na história e a alegoria baseada no apelo literário. Eusébio, 260-340, bispo de Cesareia, se considera o herdeiro intelectual de Orígenes. Admira e faz bastante uso das obras de seu mestre e métodos de manuscrito. No entanto, onde Orígenes se engaja alegoricamente dentro de sua cultura filosófica, Eusébio é compreendido como o primeiro grande historiador cristão. João Crisóstomo, 347 a 407. Educado na escola antioquiana cesariana, segue Orígenes ao enfatizar a necessidade do cristão de observar a vida angelical, pelo qual ele afirma a importância de se tornar uma pessoa espiritual. Em suas instruções batismais, ele usa a analogia extraída do Salmo 2:9 para expressar o quanto radical o ato do batismo precisa ser para a nova vida do cristão. O salmista antigo, ele sugeriu esta destruição do velho homem e esta purificação mística quando disse: "E as despedaçarás como a um vaso de barro". Nessa descrição da requerida natureza radical da verdade cristã, Crisóstomo pode extrair as implicações espirituais do texto tão bem quanto qualquer origenista, enquanto isso trata o texto com especificidade exegética. Como vimos no capítulo 2
Veja a página 55, Teodoro de Cirro defende a abordagem histórica literal da interpretação da Escritura. Contudo, o uso do Salmo 2 pelo apóstolo em Atos 4, 24 ao 30 concede a ele liberdade para tratar o Salmo 2 figurativamente. Assim, ele interpreta o Salmo como referência ao plano vulgar dos judeus para eliminar a Jesus. De fato, é a humanidade de Jesus que confere crédito para uma abordagem literal da Escritura, enquanto a divindade de Cristo permite também o sentido espiritual do texto. Teodoreto viveu entre o debate trinitariano do Concílio de Constantinopla de 381 e o Concílio de Calcedônia de 451. Neste debate, o princípio orientador de Teodoro era uma posição antioquiana de meio termo sobre estes temas, evitando o extremo do neoplatonianismo. Pelo contrário, ele é guiado pela completude e a distinção das duas naturezas, do Deus-homem. Deste modo, ele segue a descrição do apóstolo dessa unidade como vista em Filipenses 2,9. Nesse contexto, ele se refere ao Salmo 2,7. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como Eusébio, Teodoro também é otimista sobre os eventos da história dentro do Império Romano, porém ele é orientado a sustentar um equilíbrio entre a interpretação literal histórica e a mais origenista espiritual ou interpretação teológica do Salmo. Isso é o que Wallace Hadrill chama de um historicismo moderno. Ele vive a tensão de uma dupla realidade do Senhor terreno dentro do Império Romano cristianizado e do Cristo celestial dentro da soberania de Deus da história. 6. Os contextos de mudança dos comentários medievais. Flávio Magno Aurélio Cassiodoro, 485 a 580. Mais tarde contribuiu para a fundação da Renascença carolíngia, com muitos dos benefícios já providos por Orígenes, Eusébio e Agostinho, extraindo também de Hilário de Poitiers, Jerônimo e Ambrósio. Detendo um alto ofício político como governador de Milão, ele criou um centro de aprendizado em seu estado de Vivarium, no sul da Itália, onde ele havia criado 2 monastérios. As Institutas de Cassiodoro serviram como um roteiro de leitura sagrada com um estudo sistemático dos livros da Bíblia, enquanto sua completa exposição sobre os Salmos foi mais inspirada pelo Tractatus Super Psalmos, Tratado sobre os Salmos, de Hilário de Poitiers. Original de Cassiodoro é um estudo dividido em 4 sessões de cada salmo, uma explicação do título, uma tentativa de identificar o interlocutor ou interlocutores, uma explanação versículo por versículo do sentido do texto, e a conclusão que pode ser extraída do Salmo para prover o significado principal. Ele sumariza o Salmo 2 como segue. A bela estrutura deste Salmo é formada em 4 seções. Na primeira, o profeta fala dos judeus em relação à paixão de Cristo. Na segunda, surgem as palavras dos judeus enlouquecidos. Na terceira, as palavras do Senhor Salvador concernentes ao reino todo-poderoso e à geração indescritível do Salvador. Na medida em que nossa humana insignificância pode entendê-la. Na quarta, o profeta fala advertindo as nações a reconhecer a majestade do Senhor e a serem reconciliadas à fé cristã, porquanto, a menos que elas apreendam o ensino mais verdadeiro da religião católica, elas sabem que irão perecer separadas do caminho certo. Cassiodoro, em sua conclusão, compreende o Salmo revelando as 2 naturezas, sem mistura e perfeitas, mas apropriadamente apresentadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Através de uma, ele reina e através da outra, ele serve. A divindade de Cristo unida com a sua humanidade. Esta é a norma da ortodoxia cristã e o teste de quem é o cristão ao proclamar o Cristo único como sendo de e em 2 naturezas unidas e perfeitas. Se com o favor do Senhor armazenamos
estes fatos em nossa memória, sempre nos atemos às normas da Igreja. Conforme Alcuin e eruditos medievais posteriores afirmam, Cassiodoro continuou a ser uma grande influência no cristianismo medieval. Alcuin, de York, 730 a 804, foi o conselheiro erudito do imperador Carlos Magno, como Eusébio foi para o imperador Constantino, e os dois estabeleceram a base para a continuidade da história cristã e desenvolveram recursos eruditos para os comentários bíblicos. Como chefe da escola, da corte, o imperador designou o Alcuin a tarefa da revisão da Vulgata. Ele também orientou um novo foco sobre a liturgia da Igreja, como inspirada pelo Saltério. Ele viu como Agostinho que o acesso ao espírito dos salmos e vê-los através das lentes da encarnação. Deste modo, a mente precisa se purificar das coisas presentes e se apegar aos louvores divinos e espirituais para que as coisas celestiais possam lhe ser reveladas. Não há nada nesta vida mais capaz de nos ligar a Deus que seus louvores. Consequentemente, ninguém é capaz, nem por palavra nem por mente, de explicar o poder dos salmos, a não ser que o louvor aos poderes onipotentes de Deus seja cantado não de maneira superficial com os lábios, mas com o intento da mente. Essa foi uma era que enxergou o Cristo exaltado como Rei dos Reis, sublime e exaltado como a visão de Isaías no templo. Por isso, o Cristo vitorioso foi um forte motivo na adoração carolíngia. Como vimos, páginas 62 e 63, o século XII reflete uma mudança crítica no pensamento medieval e cultura, nos quais o movimento da erudição monástica para a escolástica evolui. Ricardo de São Vítor, 1123-1173, na Escola de São Vítor, em Paris, representa o melhor desta nova erudição bíblica. Ele se beneficia de uma nova visão da história que seu mestre Hugo de São Vítor havia desenvolvido em seu Didascalion. Foi uma conjunção feliz da teologia monástica e os frutos da nova erudição secular das escolas, porquanto Hugo desejou que o verdadeiro conhecimento devesse de fato ser cristão no controle e expressão. Contemplação foi a direção definitiva, não a curiosidade. Isso é, procurar agradar a Deus, não promover os desejos carnais, era seu motivo principal. Apenas um fragmento de uma grande obra sobre o Salmo 214, por Ricardo, no qual ele aplica os versículos à condenação do escolasticismo, porque as nações estão enfurecidas e os povos meditam em coisas vazias. O que nós entendemos por nações que não conhecem a Deus, que adoram a ídolos, exceto como pensamentos depravados e perversos, e o que entendemos por pessoas que meditam em coisas vazias, exceto que são pensamentos vãos e absurdos. Citando do livro da Sabedoria 1:3, Ricardo responde sua própria questão: pensamentos perversos separam de Deus. Porque o Espírito Santo da disciplina fugirá do enganoso e vai retirar dos pensamentos que são sem entendimento. Fúria, ele acrescenta, é para os desejos depravados que se levantam contra a razão, e esta fúria, fremitus, é característica das bestas, não dos homens. Pode ser perdoável pensar de maneira tola, mas meditar sobre os desejos depravados é repreensível, porque uma coisa é que que toleramos por negligência ou quando ela é contra a vontade de alguém, mas é outra coisa quando estamos voluntariamente ocupados com a meditação de coisas inúteis. Ricardo sugere que nações são figurativos dos pensamentos humanos e pessoas são expressões das afeições. Ricardo usa uma anotação para criticar a educação teológica como ela se desenvolvia em Paris no século XII. Ricardo compreende a seriedade de ser contra o Senhor como ser contra o Eu Sou e contra seu Cristo, com referência ao Salvador. Ele associa isto com a vaidade com que alguns dizem do Salmo 12, 4, 5, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pior ainda é o mau uso das habilidades humanas que nos foram dadas para um malogro da justiça.
Abusar das habilidades naturais é uma coisa, mas abusar dos dons da graça, que não poderíamos utilizar sem o Salvador, é ainda mais repreensível. Vamos quebrar os pedaços, as cadeias destes ímpios e vamos lançar fora o jugo deles sobre nós. Cadeia, Ricardo sugere, implica restrição involuntária, enquanto que jugo é a escravidão involuntária. A implicação é que o conhecimento sensório é uma forma de cativeiro da alma que deveria desejar livremente ascender ao reino celestial. Em vez disso, está impedida pelo corpo. Nossas emoções negativas, como medo e orgulho, então impedem nosso progresso espiritual. Com frequência acontece, acrescenta Ricardo, que quando os ímpios praticam mal com impunidade, eles acreditam que Deus tem pouca preocupação pelas atividades humanas. Ele cita os pensamentos dos ímpios no Salmo 10:11. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Ele poderia ter adicionado as palavras do Salmo 3:2. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Sim, literalmente é isso que aconteceu, nota Ricardo, porque quando Davi estava fatigado com suas próprias provações e os inimigos estavam incitados para subvertê-lo com as suas armadilhas, Davi estava confiantemente seguro com a proteção do Senhor e cantou: do seu trono nos céus, Deus se põe a rir e caçoa deles. Ri-se dos ímpios quando se gloriam de que são capazes de fazer algo contra o eleito, mas caçoa deles quando são julgados por fazer algo a este respeito. Um dos inimigos que estes comentaristas identificam é curiositas. Quando a curiosidade é excedida para seus próprios interesses, ela é identificada como orgulho. Bernardo de Claraval, 1090 a 1153. Ou imoderada e vazia de conhecimento. Aelred de Riewoldt, 1110 a 1167. Ela é também definida como desiderium oculorum, a cobiça dos olhos, como o surrealismo artificial gerado pela indústria cinematográfica hoje. 7. Os comentários do Salmo 2 durante a turbulência política do século XVI. Desidério Erasmo, de 1469 a 1539. Provavelmente é inconsciente do uso que Ricardo de São Vítor fez do Salmo 2. Erasmo o interpreta politicamente, como ele afirma em 1528. Este é o século mais turbulento. Ele compreende o Salmo como uma profecia messiânica a ser tratada alegoricamente, entretanto faz, quando de modo arrogante, como comenta a respeito do Salmo 2:6. No nível literal, este versículo é bastante apropriado a Davi, que derrotou os jebuseus e construiu seu palácio em Sião, isto é, a cidadania de Jerusalém. Mas vamos rejeitar esta interpretação insípida, diluída, um produto da letra que mata. Preferimos beber o vinho novo de nosso rei. Qual interesse temos em Davi, que rege um reino precário que, em pouco tempo, seria destruído na Palestina, um mero ponto no mapa? Como uma profecia de Cristo, ele cita Lucas 24:44, onde Jesus fala das várias fontes que precisam ser cumpridas, incluindo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele presume que o profeta Davi, quem levanta a questão do começo do salmo, pasmado com a violência da rejeição das nações a ungido ou Messias. Erasmo então realça a contínua rejeição de Cristo, conforme registrada no Novo Testamento, pelos escribas e fariseus, pelo povo israelita, pelos romanos, de fato, por todos aqueles que buscam seus próprios interesses. Os mesmos elementos de oposição nos afetarão também como discípulos de Cristo, sugerindo que Erasmo identifica as próprias aflições e más interpretações com o lamento do Salmo. Ele se afastou do tumulto dos reis durante a Reforma e a testemunhou mau julgamento, ações estúpidas e ações perversas. Como ele observa, se um monarca pode ameaçar a humanidade
com a destruição total ao seguir suas paixões loucas e indomáveis, é mais essencial que aqueles que são guardiães dos mistérios de Deus deveriam transbordar, no entanto, do divino, e suas mentes deveriam ser purgadas de todas as paixões perigosas. De fato, podemos ver neste, que é o mais longo de todos os seus comentários, 77 páginas, que Erasmo descreve todos os sentimentos pessoais sobre o estado dos reis em sua época, em um espírito mais humilde, que quando começou o Salmo, Erasmo conclui: Ele, Deus, nos adverte de que nosso instinto precisa ser criado para obedecer às suas leis, que a razão humana precisa se conformar ao seu decreto e que precisamos servir a este único Rei de nós todos, que devemos nos regozijar em sua infinita bondade para conosco e, porém, ser sempre temerosos, isso é, precisamos desconfiar de nossas próprias obras e nossa própria força, visto que não somos nossos próprios juízes, mas precisamos colocar toda nossa esperança e confiança em sua inestimável compaixão, através da qual a salvação eterna é conquistada por aqueles que se voltam para Ele por ajuda de todo o coração. A Ele seja o louvor e a gratidão com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade. A palavra Martim, agora é Martinho Lutero, de 1483 a 1546. Também se vê refletido no Salmo 2. O segundo salmo é um dos melhores salmos. Amo este salmo com todo o meu coração. Ele golpeia e rompe com valentia entre reis, príncipes, conselheiros, juízes, etc. Se o que este salmo diz for verdadeiro, as alegações e propósito dos papistas são mentiras e tolices perfeitas. Se eu fosse como o nosso Senhor Jesus, o Senhor Deus, e tivesse incumbido o governo ao meu filho, conforme ele fez, e estes povos vis fossem tão desobedientes quanto são agora, eu destruiria o mundo em pedaços. Durante 1532, quando Lutero escreveu uma interpretação mais fundamentada, seu espírito se acalmou para que escrevesse o mais longo comentário de suas palestras sobre o Salmo 89 páginas. A semelhança de Erasmo, ele interpreta o Salmo como profético, mas o aplica mais abertamente às circunstâncias de sua época. A Guerra dos Camponeses, em 1525, seu rompimento com Eurico Zwinglio, a invasão turca da Europa Oriental e todo o seu conflito com Roma e o Papado. Estas pessoas são as causas dos tumultos e escândalos. Não que sejamos moderados, pacíficos e tranquilos. Outros fizeram o mesmo, como os huguenotes na França. Sir Walter Raleigh, que quase não era um homem bíblico, pensou que fosse apropriado citar o Salmo 2 com a ameaça iminente da armada espanhola em 1588. Até quando proferido como palestra em sala de aula, Lutero o fez como um vigoroso sermão em que ele encoraja seus alunos a cantar em suas igrejas. Portanto, vamos consolar a nós mesmos com este salmo, pois não é apenas contra nós que o mundo é tão amargamente adverso, continua Lutero, mas contra o próprio Deus. Além disso, ele argumenta, em vez de termos medo, deveríamos sorrir com este louco esforço do mundo em pensar que pode lutar contra Deus. Ninguém irá privar Cristo de seu trono, porque Deus Pai o colocou ali para sempre. Dessa forma, a luta é realmente sobre o primeiro mandamento, reconhecer que Deus é Deus. Assim é o Espírito Santo que sorri sobre a tolice da revolta do mundo contra Deus. Deste modo, em nossas adversidades podemos sorrir também. Lutero então continua a interpretar o Salmo como a proclamação do Evangelho, tendo as principais declarações de fé apresentadas. Quem e qual tipo de rei é Cristo, a saber, gerado do Pai desde a eternidade e instalado no Monte Sião, logo a que se assemelha o reino de Cristo, a saber, ele é o mestre acima da lei e Moisés.
porque ele não ensina a respeito de nossa obra, mas sobre si mesmo, que ele é o eterno Filho de Deus, a fim de nos despertar para recebê-lo e a ter fé em seus méritos e obras. Lutero liga a conclusão do Salmo com o dito de Cristo em João 12, 47 e 48. Não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Lutero então extrai várias conclusões pastorais da exortação do fim do Salmo. Servimos a Deus com temor filial e não com um temor servil. Nós o servimos mediante a obediência à sua palavra, em qualquer ocupação que tenhamos, não somente no contexto de uma vida e chamado religioso, pois temer somente a Deus e confiar nele é a verdadeira religião. Quando estes dois fatores estão em correto equilíbrio, a vida integral é justa e santa. Aqui Lutero explica a posse dos monges que precisam de uma mudança na roupa e na posição social para servir a Deus, enquanto Lutero advoga o caráter radical do sacerdócio dos santos. Consequentemente, a verdadeira adoração a Deus é beijar o Filho, ou seja, adorá-lo de uma forma que você não contempla nada no céu e na terra a parte dele e não crê em nada mais que ele. De fato, beijar o Filho é abraçá-lo de todo o nosso coração e ver e ouvir nada além de Cristo e ele crucificado. A igreja está oculta neste mundo, mas felizes são aqueles que se refugiam nele. Mesmo nas grandes dificuldades que a igreja estava enfrentando no tempo de Lutero. Uma primeira leitura do longo comentário de João Calvino sobre o Salmo 2 impressiona o leitor por seu engajamento moderado e objetivo com o texto, ao contrário de Erasmo e Lutero, que aproveitam a oportunidade para aplicar o Salmo à turbulência em torno deles. Calvino é totalmente silencioso sobre seus próprios problemas políticos, mas estudo adicional sugere que isso é porque Calvino se identifica completamente com Davi. Desta forma, enquanto tudo diz respeito a Davi, isto se torna um pseudônimo para as próprias aflições de Calvino. 9 anos após o comentário de Lutero sobre o Salmo 2, Pedro Marty Vermigli, 1499-1562, que foi um dos mais relevantes teólogos a conferir forma à teologia reformada. Alguns dizem em certas instâncias que ele foi mais influente que Calvino. Fugiu de Nápoles para Genebra e então residiu em Estrasburgo, onde redigiu a seguinte oração em 1547, como paráfrase do Salmo 2, uma conclusão apropriada a esta breve investigação histórica. Não importa o quanto o diabo se enfureça, grande e bom Deus, ou os poderes do mundo se levantem diariamente, ou a carne conspire com seus escravos contra o reino do gerado Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos e nos firmamos em nossa fé inabalável que o Senhor caçoa e zomba destas coisas. O Senhor que é poderoso para despedaçá-las em sua ira, tão logo isto lhe agrade, visto que às vezes somos fracos em nossa fé, de modo que somos dominados por muitos temores, obedecemos aos seus mandamentos menos do que deveríamos. Imploramos que em sua bondade o Senhor nos mostre o seu favor para que possamos ser firmemente convencidos de que seu Filho é nosso Rei e Redentor e detém poder absoluto ao seu lado sobre todas as coisas. Quando o Senhor o gerou, entregou todas as nações a ele para reinar com justiça como herança dele. Permita-nos finalmente compreender isto e aprender também que ao servir-lhe com todo temor e honra, não sejamos despedaçados no último dia como um vaso de barro pela vara de sua ira por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Segunda parte, vós, o salmista, tradução, porque se amontoam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, os governantes da terra conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas.
Do seu trono nos céus o Senhor se põe a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Eu sou, que me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, os reis sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Eu Sou com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante se acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Terceira parte, comentário. Primeiro, introdução. Letra A, a edição do Salmo. Estamos de acordo com os pais que o Salmo 1 e 2 são uma unidade. Embora eles fossem originalmente salmos únicos, um editor inspirado os conectou para formar a introdução ao saltério. Além disso, há os argumentos sistematizados no capítulo 3 para defender esta tese, veja da página 113 a 114. Outros argumentos podem ser acrescentados. Primeiro, este salmo não tem um sobrescrito sugerindo uma íntima conexão com o salmo precedente, veja a página 54. Segundo, muitas correspondências verbais também ligam estes dois salmos. O primeiro versículo do Salmo 1 e o último versículo do Salmo 2 começam com Ashré, que é feliz, significa feliz, formando uma estrutura repetitiva a introdução. As estrofes introdutórias dos dois salmos usam Bagá, que é meditar, 1:2, tramar, 2.1. Os últimos versículos de ambos os salmos usam a metáfora de derek, que é caminho, em conexão com abade, que é perecer, 1:6 e 2:12. Ambos os salmos também empregam termos que pertencem ao domínio semântico de zombar, que é lesim, zombadores, contra a lei do eu sou, e laag, que é escárnio, e do eu sou contra os rebeldes ao seu reinado. 2:4. Terceiro, os dois salmos expõem uma mensagem uniforme. Os justos e os ímpios são totalmente recompensados e no tempo do julgamento os justos triunfam sobre os ímpios. A generalização didática que os justos prevalecem sobre os ímpios, Salmo 1, é detalhada na história da salvação como acontecendo através do rei ungido do Eu Sou,